A gente falando aqui do Flamengo, Gabigol, hein? A defesa de Gabigol entrou nesta terça-feira na Corte Arbitral do Esporte com um pedido de efeito suspensivo para dar condições de jogo ao atacante. A expectativa da defesa do jogador é de que a apreciação do pedido de efeito suspensivo aconteça entre 10 e 15 dias. 3 árbitros participam do julgamento da peça, um indicado pelo Flamengo, outro indicado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e o outro pela Corte Arbitral do Esporte. O pedido é que o processo seja analisado com agilidade, já que uma eventual perda de tempo pode fazer com que Gabigol cumpra grande parte ou até mesmo todo o período da suspensão que lhe for imposta até abril do ano que vem, né? Gabigol suspenso. Mauro César, alguma informação envolvendo aí o Gabigol, essa situação? Agora a defesa do atacante entrou na Corte Arbitral do Esporte e está todo mundo na expectativa que esse julgamento, né, possa acontecer, esse pedido de efeito suspensivo, né, possa ser julgado aí entre 10 e 15 dias. Mauro César. Agora é esperar isso aí, né? Enquanto não tiver essa definição, acho que eles vão empurrar com a barriga, não vão anunciar nenhuma decisão. Por exemplo, o salário dele tá suspenso, ninguém está falando, eu tentei descobrir isso, todo mundo fugindo do assunto. É possível que ele tenha suspendido o salário e não falem nada. Sim. Porque o clube tem o direito, né? No momento que ele foi punido, aliás, aí nada contra o Gabriel, ele pode ganhar o dinheiro que for. Eu penso assim, o dinheiro não é do dirigente, o dinheiro é do clube. Se o jogador não está jogando porque está contundido, ele tem que receber o salário. É acidente de trabalho, digamos assim, né? Mas se o jogador não está jogando porque ele está punido por doping ou por tentativa de forjar, que foi isso que alegaram, e foi algo de inteira responsabilidade dele, atitude intempestiva, infantil, tola, pouco profissional do atleta, o clube não tem que pagar salário. O dinheiro não é do Landim, não é do Marcos Braz, não é deles, é do Flamengo. Você paga o jogador que não está jogando. Por quê? A troco do quê? A não ser que ele fosse, sei lá, vítima de alguma coisa. Não é. Nenhuma versão até agora foi apresentada que possa justificar o comportamento do jogador. Vou morrer falando aqui a história da Blitz, da lei seca. Parar na lei seca pode ser um saco, te pararam 10 vezes esse mês. Você tem que soprar o bafômetro, amigo. Você está no volante, você vai ter que soprar, não tem jeito. Você pode achar chato, pode achar um porre, de repente você nem bebe, fala, mas eu não bebo, nunca bebo, não importa. Você tem que fazer o teste. O atleta profissional tem que fazer o teste antidoping. No futebol, na ginástica olímpica, na natação, no atletismo, na esgrima, no tiro. Até no tiro os caras tomam tranquilizantes para reduzir batimento cardíaco, ter maior concentração e equilíbrio na hora de arco e flecha também. Todos eles passam por isso, gente. Então, como é que pode um atleta considerado de alto nível, que joga nos principais clubes do país, da América do Sul, dos mais bem pagos, ter esse comportamento? Isso é injustificável. Eu acho incrível, assim, tudo bem, a torcida faz o que ela quer, mas domingo teve lá Solidariedade, fechados com o Gabigol. Vem cá, fechados com o quê? Ah, mas a pena foi exagerada. Concordo, mas por que isso está acontecendo? Assim, eu não consigo entender uma pessoa que clama por profissionalismo, e na torcida do Flamengo tem muita gente que fala isso, né? Você vai na rede social e vê, tem que ser profissional, o Marcos Braz não serve. Concordo, tem que ser profissional. Mas eu sempre digo, abaixo do Marcos Braz, todos são profissionais. Então devemos discutir não a falta de profissionalismo, mas a falta, talvez, de bons profissionais, porque todo mundo ganha salário ali, exceto o vice-presidente de futebol, que é um cargo estatutário. Mas querem profissionalismo? Eu também acho que tem que ser profissional. Essa atitude é profissional? Não. E sabe quem está perdendo? O Flamengo. Ontem, quando o Pedro saiu e o Tite colocou o Bruno Henrique de centroavante, era para o Gabigol entrar. Quem sabe ele não entra e faz o gol e o Flamengo vence o jogo? Ele não estava lá. Alguém pode afirmar que, em hipótese alguma, o Gabigol entraria e faria o gol? Ele poderia fazer o gol. Ele não tem jogado bem, mas ele tem qualidade para entrar num jogo desse, de repente, começar a mudar essa história, voltar a jogar bem. Quem sabe poderia ser um jogo para ele começar a mudar essa história. Ele entra no segundo tempo, faz um gol, o Flamengo vence por 2-1 ou 2-0. Eu não estava nem relacionado, porque ele está suspenso. Ele não pode, gente, nem treinar no Flamengo. Ele não pode ir no CT, ele pode entrar no CT para tomar café, bater papo com os amigos, isso não é proibido. Mas ele não pode entrar, meter o fardamento de treino, colocar a chuteira, ir para o campo e treinar físico com os caras. Ele não pode exercer a profissão de atleta profissional. A punição é duríssima. E é por 2 anos, um já praticamente cumprido, mas por quê? Porque ele fez isso. Então, eu concordo que as pessoas achem a pena exagerada, embora a letra fria da lei permita isso,
Eu também acho exagerado. O cara ele fez o teste no final e deu negativo. De sangue, de urina, de tudo, e deu negativo. O que torna tudo mais bizarro ainda, porque alguém poderia falar, será que ele tinha alguma coisa? Não tinha, ele testou, cara. Não, mas ele urinou, depois fez de sangue. Como é que faz com o de sangue? Você faz o quê? Tira o sangue, guarda o sangue, daqui a meia hora o sangue muda. Não tem como fugir. Se ele tivesse algum problema, ia ser detectado. Então, fica claro que ele não tinha nada e ele foi só marrento. E ser marrento não é ser profissional. Então o torcedor está fechado com o Gabigol e está fechado com o quê? Está fechado com o Gabigol ou está fechado com o profissionalismo? Você pode admirar o cara, ter o cara como seu ídolo e ao mesmo tempo falar, cara, aqui você errou. Mas não, é uma relação assim de apoio incondicional. Isso não é profissional. Não é profissional. Não é profissional. E o Flamengo teve que contratar outro jogador, que foi o Carlinhos, né? O Marcos Braz falou, estava observando há muito tempo. Quem está observando o Carlinhos, Marcos Braz? O Carlinhos está jogando no Campeonato Carioca, fazendo gol pra caramba aí. Todo mundo está observando. É impossível não observar, né? Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo. O rapaz conseguiu se destacar no campeonato. Aí fizeram lá o investimento, não é alto, é verdade, mas o jogador é mais contratado. Já íamos, falei, não, vem com essa. Foi contratado a toca de caixa para repor, porque não tem outro centroavante. Ontem, por exemplo, talvez ele entrasse. Eu não sei se o Pedro cansou, o que aconteceu, não vi nenhuma informação sobre isso, mas ele pôs o Bruno Henrique de centroavante. Não funcionou. Porque o Bruno Henrique, para virar um centroavante, ele vai ter que se adaptar a isso. Vai levar um tempo, jogar de costa para o gol, no meio dos zagueiros. Ele é um cara que vai em velocidade na diagonal buscando a área. Isso é um movimento. Ele jogar de centroavante muda. O Cristiano Ronaldo, sem comparar evidentemente os dois atletas, ele era um jogador de lado que virou um centroavante. Mas não foi assim o estalário dele. Ele foi se adaptando à função. Posicionamento, cabeçada, né? Virou um homem de área. Então não é assim que o Bruno Henrique vai virar um centroavante. Não é tão simples. Põe o Bruno Henrique aí de centroavante. Pode dar certo, pode não dar. Então o Gabigol prejudica o Flamengo, desfalca o Flamengo. Então, acho que agora vamos ter que esperar a definição disso aí daqui a umas 2 semanas, né? Isso. Para que ver o que o clube vai fazer. E ele corre o risco de ter uma punição ainda maior. Ainda maior. Quer dizer, uma bobagem colossal, uma coisa... Assim, eu já fiquei tentando lembrar uma besteira dessa magnitude. Eu não consegui lembrar. Assim, um jogador criar um caso tão desnecessário e se meter numa roubada dessa... de uma maneira tão sem nexo. Se alguém lembrar, por favor, me diga. Eu não consigo lembrar. Sabe, tem jogador dopado, jogador que bateu o juiz, jogador que encheu a cara e não foi treinar. Tem um monte de coisa na história do futebol. Né? Tem história o Bejoca tinha umas histórias fantásticas lá no Bahia, né? Os caras pegavam o Bejoca de manhã, botava ele numa ducha, dava lá um café, lá alguma coisa, um ovo, como é que comia lá, gemada, sei lá o que. Ele entrava em campo e fazia gol do Bahia, quer dizer. Outra época, outro futebol, né? Mais romântico, mais folclórico. Mas, assim, do cara ficar punido, eu sinceramente não consigo lembrar. Nenhuma história tão sem nexo, tão boba. E aí, né, paga o clube, paga ele. Agora, o clube vai pagar salário ainda? Não sei se vai pagar. Vamos ver o que vai decidir o Landim. Em algum momento eles vão ter que abrir para o torcedor qual é a decisão tomada. Pelo menos a parte de direito de imagem eu acho que não se justifica mais, né? Também. Enfim, como que você vai explorar isso aí? Não vai treinar, Pequeno. Pois está suspenso de qualquer atividade. Qualquer atividade. É um negócio pesado, cara. Pesado. Todo mundo sabe, estava falando com o Vampeta ontem aqui, ele estava falando que quando você vai para o doping, ele falou, nem trocar camisa você consegue, você está saindo do campo, o cara já te pega pelo braço, vamos lá, bonitão. É você. E o cara já vai direto lá para fazer o pipi, pô. Não, eu vou trocar a camisa aqui com o colega. Não, depois você troca, agora você vai lá fazer. É na hora. Até contou a história da cerveja, que alguns gostavam de ser sorteados porque ficavam tomando cerveja, a outro que não bebe pode ir embora. Tudo isso você estava contando antes. Então, pô, cara, o jogador sabe. Aí algumas pessoas falam assim, não, o clube tem que orientar. Orientar? Peraí. Você orientar um jogador profissional com 28 anos quase, vai fazer 28 anos, que é profissional desde 16, que ele subiu para o time do Santos com 16 anos, que você tem que seguir regras muito rígidas na hora do exame de doping, não tem que orientar, gente. É como você falar assim, olha, você tem que usar caneleira, tá, filho? É material obrigatório, ou não é? Você tem que usar a caneleira. Eu sou jogador de 27 anos, aí vem uma babá ali, Gabigol, botou a caneleirinha, filho? Olha, amarra a chuteirinha, tá? Tio, não precisa, minha chuteira não tem cadastro, ela já é aquela que você enfia no pé. Que bacana, que bonitinho. Não existe isso, gente. Aí não é profissionalismo, aí é paternalismo. Que, aliás, é o que não falta no departamento de futebol do Flamengo, é paternalismo. E eu acho que esse paternalismo gera esse tipo de coisa, porque é insubordinação, não tem hierarquia para valer, não tem respeito às regras, né, e à hierarquia do clube. Aí um jogador ou outro, por uma determinada personalidade, começa a achar que pode fazer o que quer. Entre essas coisas, de repente,
desafiar minimamente o pessoal do antidoping. Quiser arrumar um inimigo, que eu falei, é a mesma coisa da Blitz, gente. Vai lá, não sopra e cria um caso com o policial. Vai ver em crer que você vai arrumar. O cara tá ali também, já tá de saco cheio, não queria estar ali. Aí você, ao invés de soprar o negócio e ir embora, você fica ali enchendo o saco. Você vai ter problema. Não dá para entender. Assim, eu não vou entender nunca isso. E não consigo compreender a solidariedade integral sem colocar no contexto que tudo só está acontecendo, até que alguém prove o contrário, por uma atitude totalmente inadequada, imatura, tola e pouco profissional do atleta. O Vampeta falou, né, que deve estar batendo aquele arrependimento no Gabigol. Imagino que sim, certamente, né? E o Zico se colocou à disposição, abriu as portas lá do CFC lá para ele e tudo. Mas pelo que eu li de informação aí, ele tem estrutura já na mansão dele lá para poder treinar, tem toda a estrutura de academia, enfim, para poder manter o condicionamento físico e tudo mais. Então parece que ele vai ficar treinando em casa, né? Vai fazer digamos aí, um home office. O Gabigol, já que não pode treinar no Flamengo. Piperno, rapidinho. Esse é o menor dos problemas, onde ele vai treinar e tal. Claro que ele consegue fácil aí uma solução. A questão é que, assim, por um momento em que você agiu como um moleque mimado, você pode jogar até alguns anos da tua carreira fora. E assim, você vai abrir mão, né, da tua condição de atleta de primeira linha para cumprir uma suspensão que você vai receber porque você agiu como um garoto mimado durante alguns minutos lá, né? Deu lá um estalo, enfim, estou emburrado, eu não vou fazer isso. Quer dizer, como é que você vai jogar tanto tempo e dinheiro no lixo só por conta disso? Isso é um absurdo. Né? E a gente fica agora na expectativa para ver esse Flamengo no fim de semana contra o Nova Iguaçu, para levantar a taça e no próximo compromisso da Libertadores da América antes do início do Brasileirão. Diga, Piper. Desculpa, você falou expectativa domingo, levantar a taça e tal. Mauro, qual foi o público do jogo do Flamengo agora na final? 43 mil. Então, o ingresso mais barato era R$70. O preço médio, R$96,97. Agora vai ser mais barato do que o jogo passado. Vai ser preços mais baixos. Mas você vê, também é uma resposta que o torcedor está dando a campeonato estadual. Eu nunca vi o Flamengo fazer uma final de campeonato lá no Maracanã para 43 mil pessoas. Mas ali acho que o que pegou foi o preço do ingresso. Muito caro. Sim. O mais barato, R$70. Arquibancada inteira, 140, atrás do gol. Um absurdo. Eu não sei se foi o Nova Iguaçu, que foi o mandante, que estabeleceu os preços, ou se foi em comum acordo. Eu sei que a galera não foi. O preço. E o primeiro jogo não decide, né? Até decidiu, de certa forma, mas o que decide é o segundo. O jogo que tem a taça é o segundo, essa que é a questão. Né? Mesmo que fique decidido, o cara que fala, o time vai ser campeão. O jogo que tem a taça, que comemora, é o segundo. Aí o cara fala, R$70 isso aqui, então eu vou no outro. Eu só tenho que escolher, eu vou no outro. E é isso que acontece. Eles não aprendem. Dirigente de futebol cresce o olho nessas horas e acaba deixando de faturar. Porque se tivesse um pouco mais barato, acho que venderia todos os ingressos, você teria, de repente, uma arrecadação maior e um ambiente melhor. Você vende mais produtos no estádio, mais comida, mais carro que estaciona. Tem outros ganhos indiretos, né? Mas eles fazem essas coisas. Porque no Campeonato Brasileiro, o Flamengo provavelmente não vai fazer nenhum jogo no Maracanã para 43 mil pessoas. É sempre estádio cheio, né? E eu realmente fiquei muito surpreso aí com ver alguns clarões assim na arquibancada do Maracanã no final de semana. E o Palmeiras, que anunciou ontem o ingresso mais barato para a final contra o Santos, sem o desconto de sócio-torcedor, R$240. Mais barato, R$240 sem o desconto de sócio-torcedor. E o mais caro, R$500, né? Os ingressos variam de R$240 a R$500 para a final Palmeiras e Santos neste domingo aqui em São Paulo, na Arena do Verdão. Você vê, né? O preço dos ingressos está caro. O Palmeiras deve estar querendo compensar o que deixou de ganhar com os jogos em Barueri. Eu pensei, né? Também, isso eu pensei. Esse preço que você está passando aí, o mais barato, R$240, quase $50. Isso aí é preço internacional, aí, não é para o consumidor brasileiro, né? Fora o torcedor que compra o ingresso, como diz o Mauro, né, achando que também está comprando a vitória, né? Como se o título estivesse assegurado junto com o ingresso, né? Tem bastante, né? Tem torcedor que é assim.